O setor financeiro está otimista com resultados da inflação e acredita em mudanças na taxa Selic a partir do mês de agosto. Mas lembrando que na próxima quarta-feira teremos já a primeira reunião do Copom, depois de toda a discussão sobre o arcabouço fiscal. Reportagem de Marcelo Matos. O mercado avalia que a queda da inflação em maio abre caminho para mudança nos juros. O IBGE apontou o avanço de 0,23, 0,38 ponto percentual abaixo dos 0,61% em abril. No Boletim Focus do Banco Central, o mercado também elevou a expectativa do PIB para 1,68% com a queda na inflação. O analista de mercado Peter Carvalho também cita como positivo o andamento da reforma tributária na Câmara, com a possível votação ainda em julho. Quem gosta de risco, gosta de boas empresas, está perdendo um bom rally que está acontecendo no mercado financeiro. PIB já veio alto, a gente já vê um arcabouço fiscal dando uma certa previsibilidade. Se vier uma reforma tributária nesse ano, pelo menos a primeira etapa, isso destrava muito valor para o país e Bolsa já começa a precificar isso, mostrando um bom crescimento. O presidente da Câmara, Arthur Lira, considera possível a discussão da reforma antes do recesso parlamentar. Segundo o IBGE, a alta acumulada do IPCA, a inflação oficial é de 2,95% em 2023. Em relação aos últimos 12 meses, o índice é de 3,94%. Bom, Diogo, claro que todo mundo tem que comemorar essa queda da inflação, esse início de queda da inflação, os indicadores vêm mostrando, mas o mercado ainda se divide para saber se já nessa semana o Copom começa a cortar os juros, né? Exatamente, Thiago. A postura do Banco Central em relação ao combate à inflação, ao controle da inflação, tem sido de bastante cautela, porque foi o Banco Central brasileiro, por exemplo, um dos primeiros a começar a elevar a taxa básica de juros quando apareceram os primeiros sinais inflacionários lá atrás, ainda durante a pandemia. Foi uma medida que fez com que o Brasil fosse um dos poucos países que conseguisse, de fato, colocar, um freio à inflação, a evitar que a inflação se tornasse uma inflação galopante. Então, as expectativas ainda são de que nessa primeira reunião do Copom essa semana não haja ainda uma mudança na taxa básica de juros, mas que a partir do início do segundo semestre, sim, com certeza, quase com certeza, obviamente, isso é uma expectativa, se os números continuarem assim, haverá um início de uma redução na taxa básica de juros. Só que é óbvio que a taxa ainda está muito elevada, acima de 13%, e a expectativa é que ela vai sendo reduzida apenas gradualmente. Então começa ali uma fase de redução da taxa básica de juros, mas ela ainda vai continuar alta por bastante tempo, ainda acima, provavelmente, da casa dos 10%. Quais são os fatores, Diogo, que o BC deve levar em conta, principalmente para decidir esse valor da taxa? Cortá-la imediatamente não é recomendado? Porque se você... Bom, a primeira questão é que quando o BC faz uma mudança na taxa básica de juros, isso leva um tempo para ter um efeito na economia, estima-se aí em cerca de 6 meses. Isso lá atrás, quando se elevava a taxa básica de juros, o impacto que essa elevação teria, por exemplo, para controlar a inflação, só aconteceria dali a 6 meses, a partir de 6 meses para frente. A mesma coisa com a redução da taxa básica de juros, mas ainda assim eles estão sempre atentos para as pressões inflacionárias que muitas vezes continuam acontecendo, principalmente num cenário em que a economia começa a andar melhor, Quando um aquecimento, ainda que tênue, da economia, isso também acaba tendo uma pressão inflacionária. Então, tudo isso é uma grande engrenagem que precisa ser levada em conta. Uma coisa que não se pode fazer, eu acho que muitos do governo têm pressionado para isso, mas seria uma temeridade, seria mudar a meta fiscal, a meta de inflação, quer dizer, elevar essa meta de inflação não seria uma boa sinalização para o mercado e não ajudaria a conter a inflação.